TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, TB Drops mais uma vez no ar. Comigo, meu amigo Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem, Reinaldo? Tudo jóia? Tudo bem. Vamos aqui. Maravilha. Vamos dar prosseguimento ao que a gente começou discutindo ontem, que é a novela O Salvador da Pátria, atualmente em reprise no canal Viva. Hoje nós vamos falar do protagonista dessa novela, que é um personagem tão marcante que ele consegue ser sintetizado por apenas 3 letras. Você sabe quais são? Não, me diga. I, E e U. E eu? De quem que eu tô falando, Reinaldo? Sassamutema. Sassamutema, Salvador da Mutema. Que personagem maravilhoso, não é verdade? Que personagem maravilhoso, né? Que momento do Lima Duarte na televisão, hein? Grande Lima. Para situar quem não se lembra do contexto da época, o Lima substituiu o Rolando Boldrin na apresentação do Som Brasil. Eu não sei dizer exatamente em qual ano, e ficou uns bons anos, até 1988, fazendo o Som Brasil. E o Salvador da Pátria... Roque Santeiro foi em 85, né? Foi 85? Foi 85. Eu não lembro se ele acumulou o Som Brasil com o Roque Santeiro, mas eu sei que depois do Roque Santeiro ele só voltou a fazer novela em O Salvador da Pátria. E voltou justamente com esse personagem que não era novo, né? Fala pra gente um pouco do que você sabe sobre eu, Sassamutema. Eu? Bem, o personagem que dá origem a ele é o Zé Bigorna, né? O Crime do Zé Bigorna. Exatamente. Da autoria um personagem que mudou de nome quando o Caso Especial virou novela, né? Exato, era um caso especial da Globo, escrito pelo Lauro César Muniz, né? Então essa história, até o Lauro César conta isso numa entrevista que ele deu ao Globo, por ocasião da estreia de O Salvador da Pátria, lá em 89, né? De que teria sido uma ideia do Daniel Filho, né? De pegar aquele caso especial e transformar numa novela, né? Então, o caso especial é o Crime do Zé Bigorna, que é um cara que vai ser acusado do assassinato da esposa, né? E do amante, se eu não estiver errado. E, enfim, se você causa quiser, ali... eu posso ler aqui a ficha técnica. por favor. Eu tenho da versão que foi editada pela editora Maltese. Sim. O roteiro do Crime do Zé Bigorna. Estreou em agosto de 74 na TV Globo, direção de Lima Duarte e Gonzaga Blota, supervisão de Daniel Filho, música de Edu Lobo. Os principais atores: Lima Duarte, diretor do Caso Especial e intérprete do Zé Bigorna, Leonardo Vilar fazendo Fará, Angelito Melo fazendo Querino, Estênio Garcia como Chicote, Sérgio Brito como Abelardo e Ângela Leal como Marlene. E é bom lembrar que o Crime do Zé Bigorna também virou filme. Direção do Anselmo Duarte e música o mesmo que fez o Caso Especial, Edu Lobo. Olha, você tem um caso especial com música de Edu Lobo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E aí você tem um filme dirigido por Anselmo Duarte, que é o cara que trouxe a Palma de Ouro com a história do Dias Gomes. Isso. Era amigo do Lauro, né? Sim. Que foi o pagador de promessas, né? Exato. Então e o Lima Duarte, que naquela ocasião também ali se desdobrava na direção, né? Ele dirigiu Beto Rockefeller na Tupi. E né? O Boff na Globo. E o Boff na Globo. Então, assim, você vê que é um ator muito experimentado nesse ofício de estar em cima do palco, mas também dos bastidores. Então, ele tem essa visão desses dois polos, né? O Sassamutema, ele é aquele cara, como é que eu vou dizer? É o matuto, né? Que a gente popularmente conhece como matuto. Uhum. Né? Seria ali o caipira, né? O jacatatu, né? Mas é aquele homem que já está ali por volta de uns 50 anos,
é iletrado, né? Ele é analfabeto, ele está começando ali numa escola rural, né? Um processo de alfabetização, e ele é um boia fria, ele trabalha naquilo que se chama catação da laranja. Exatamente. Na cidade de Tangará, né? Você não Que é citou próximo. uma das principais características de Sassá Mutema. Ele nasceu na fazenda da Mutema, Não. que Ele tinha 50 e tantos anos, ele era um boia fria e era virgem. virgem. Ele era virgem. Intocado. Ele era virgem. Até tem uns textos, umas reportagens da época que falam assim, quem vai tirar a virgindade do Sassá? Que maravilha. Então, assim, meu Deus. Olha, se virgindade feminina já é um tabu, né? E lá em 91 Gilberto Braga vai descobrir que sim, né? Com o Dom do Mundo, imagina falar de virgindade masculina. Então. Né? Então, assim, imagina isso, né? Um cara, 50 anos, analfabeto, virgem, com os dentes podres, né? Muito humilde, mas ele tem uma coisa que é aí que está a magia do Sassá. Ele tem uma coisa nas mãos que tudo que ele toca vinga, floresce. Então, no início da novela, a gente vai conhecer um Sassá que é bom na catação de laranja, mas o talento dele é jardinagem. Né? Ele lida com a terra e conversa com as plantas, e as plantas se desenvolvem, elas florescem, elas vicejam, né? Elas ficam lindas. Né? Então é o cara que tem esse talento das mãos. Até arrepiei. Né? Ele dialoga tão perto da terra que as mãos dele as mãos dele são quase adubos para que as plantas cresçam. Né? Isso deixa as pessoas fascinadas, inclusive a vilã da novela, que é a Gilda, a Suzana Vieira. Né? Como é que esse cara tem essa... Como é que ele consegue? Aliás, uma das primeiras aparições dele na novela, as personagens perguntam isso assim, como é que você consegue fazer com que essas plantas cresçam tão bonitas de ontem para hoje? Né? E é isso. Né? É esse cara que tem ali um je ne sais quoi, uma coisa que a gente não sabe definir, mas um diálogo muito perto da terra que faz com que as coisas vinguem, floresçam. Eu tenho para mim que, assim como a Dona Lourdes, da recém-falecida Amor de Mãe, e como alguns outros personagens da teledramaturgia brasileira, eu não assisti essa novela, então eu estou falando de orelhada. Uma novela do Valcir Carrasco, que a Cássia Kiss fazia uma senhora que vendia cocadas. Sim, Morde a Sopra. Morde a Sopra. Eu não me lembro o nome da personagem. Mas também não vi. Era unânime a qualidade do contato dessa personagem da Cássia Kiss com o público. Isso Sim. Aconteceu com a Regina Casé, agora em Amor de Mãe, aconteceu com o Lima já lá muito atrás no Bem Amado, com o Zeca Diabo. Sim. Esses personagens, eles têm um diálogo com o público que é instantâneo e meio que independe do restante da novela. Você Sim. acompanha para ver até onde vai aquele personagem, porque ele é puro, porque ele não tem as maldades e as dificuldades sociais que a gente encontra na nossa vida, e também dialoga sempre com alguém que a gente conheceu, né, Rei? Uma avó, um tio, Sim. um parente muito querido. O que você acha disso? Sim, porque se é verdade que nós temos que esse país tem um pé na roça, né, e eu acho que tem mesmo, tem pé na roça, os dois pés na roça, é um pé no barro, outro pé em cocô de vaca. Traz muito dessa questão da nossa raiz, muito mesmo. Assim. E aí vem de uma habilidade do Lauro César Muniz, não gosto de ficar rasgando muita seda, não, mas é uma habilidade que assim, a gente precisa registrar. Porque se a gente for pegar, agora Reinaldo Palestrinha, né? Se eu for pegar lá, no livro do Jesus Martim Barbeiro, só Jesus salva, né? Uhum. Se você for pegar no livro do Jesus Martim Barbeiro, dos meios às mediações, ele Para apresenta... quem não sabe quem é um dos maiores especialistas no mundo em televisão, principalmente no estudo da linguagem da televisão. Pode continuar. Sim. A minha orientadora disse que ele faz pura teoria da comunicação. Exato. E é verdade, ele é nosso... E aqui, da América Latina. Né? Ele apresenta para a gente, no livro dos meios às mediações, as estruturas do melodrama. Né?
Então, você tem o justiceiro, né, que é movido por um sentimento de entusiasmo. Você tem o traidor, né, que vem muito para essa questão de uma artimanha e que altera o estado das coisas, né? A vítima, né, que traz ali um sentimento de piedade, e o clown, né, que é o palhaço, né, o bufo. Né? Esses seriam os quatro arquétipos do melodrama, segundo o Jesus Martim Barbeiro. Aí você pega o Sassá. O Sassá Mutemi e olha para ele, olha para os arquétipos e fica pensando assim, tá, ele é um clown. Com certeza. Essa coisa toda, a repetição de estrutura, maneira de falar, não sei o que e tal, meio que estereótipo de caipira e tal. Então, ele tem uma coisa do clown. Né? As gafes que ele solta. Uhum. Tem uma sequência muito engraçada que é dele fazendo exame de urina. E entrega um potinho para ele e ele olha para o potinho, olha para o médico com cara de não vai caber. Ele diz para a pretendente do falso casamento que ele vai interpretar, ele diz que foi aprovado no exame de urina. É maravilhoso. No exame de urina. Ele foi aprovado no exame de urina. Né? Então, assim, ele é um clown. Ele é um clown. Ao mesmo tempo, ele é submetido a situações de humilhação muito extrema. Uhum. Situações extremas de humilhação. O que faz com que a gente tenha ali um sentimento de piedade com ele também. Até quando ele está na posição de clown, a gente já é movido por um sentimento de piedade com ele. Inclusive os personagens têm piedade. Tem uma cena... Inclusive os personagens... Essa foi ao ar essa semana que ele está comendo tipo um prato de fazer inveja a pedreiro, uma montanha de arroz com feijão, e ele feijão comendo preto. de colher. E ele comendo de colher. E a Marlene, que mora com ele, fica horrorizada com a falta de modos dele ao comer. E Sim. ele larga a comida e tenta ir comer no quarto. E a Marlene se apieda dele, fala, não, come aqui, desculpe, não sei o quê. E aí ele larga a colher, eu me emociono só de falar. Ele larga a colher, pega o garfo. E aí ele pega o garfo e ele vê que ele não vai conseguir comer. E ele abandona o prato. E aquilo destrói emocionalmente. Não só a Marlene, como quem está assistindo, né? Quem está assistindo. E aí você vê como é que é a progressão de uma personagem no detalhe. Talvez essa novela ela vai exigir de quem está assistindo atenção no detalhe. Porque o Lauro César faz uma coisa muito hábil. Ele vira a chave muito rápido. Uhum. Então, você está rindo do Sassá em algumas situações, mas, na verdade, já é uma situação para você ter piedade daquele homem, daquela pessoa. Né? E aí ele vai fazer uma jornada, como a jornada do herói, para se tornar o justiceiro. O entusiasmo que alimenta o justiceiro. Porque ele vai entrar na política, né? Ele vai cunhar uma frase que vai ser da campanha dele, Reinaldo soltando spoiler, mas aí é isso, gente. Vou falar a verdade, tem capítulo da novela disponibilizado em tudo quanto é lugar no YouTube. Não existe então, spoiler assim, de novela velha, as pessoas não existe spoiler de novela velha. Esse tipo de spoiler. Mas ele cunha uma frase que é assim, de boia fria a boia quente, gente é gente. Que lindo. Então, assim... E aí começa todo aquele movimento político em torno ali do Sassá, né? E ele também preservando uma certa ingenuidade com relação ao grupo de pessoas que ele vai começar a lidar, né? Que é um bando de raposa velha da política. Né? Os ratos que vão à noite tomar uísque no clube. Exatamente. E que vão depois ficar posando de moralista e conservador da família, da moral e da propriedade. Né? Então, o Sassá ele é esse personagem que vai transitar entre esses arquétipos. É claro que esses arquétipos não existem de maneira pura, que a gente conhece, aliás, já se conhecia desde no melodrama, a figura do anti-herói. Né? Então, assim, mas a gente percebe muito didaticamente esse movimento que a personagem faz. O Sassá Mutema ele faz parte daquele hall de personagens que tem muitas camadas. Ele não é plano, ele não é... Ele é o herói da história, não é aquela coisa da retidão, da perfeição até do corpo físico, aquela coisa polínea. Não é nada disso. Não é nada disso. Ele é o salvador da pátria. Esse cara aqui é o que vai salvar essa bagunça. Né?
E a Tanto que grande na abertura- contradição desse título é que ele escreveu essa novela, montou esse personagem, fez toda essa mise-en-scène para deixar a mensagem final completamente baseada em Brecht, né? Bertolt Uhum. Brecht, que infeliz do povo que precisa de heróis e de salvadores da pátria, né? Exato. Tem uma frase que abre uma frase do Sêneca, que abre que rei sou eu, Uhum. que é assim: tirai ao gênero humano a vaidade e a ambição e acabarei de vez com os heróis e os patriotas. Excelente. Então, assim, então é isso, né? Triste do povo que precisa de heróis e triste do povo que não aprende com o passado, porque está condenado a repetir, né? Vamos então aprender com o passado, assistindo O Salvador da Pátria todos os dias Exatamente. viva e conferindo o trabalho maravilhoso do Lima Duarte como Sassá Mutema. Para encerrar, Reinaldo, é exagero dizer que Sassá é um dos 10 maiores personagens da telenovela brasileira? Não, não é exagero, não. Ele vai estar ali. Olha, eu colocaria Sassá Mutema disputando a primeira posição, sabe com quem? Não sei. Tião Galinha. Tião Galinha, uma paixão em comum da gente. Tião Galinha, que são dois personagens reveladores da nossa condição de brasileiro, sabe? Da nossa condição Revela o de Brasil aos mestiço, brasileiros, exatamente. nossa condição de mestiço, mestiço não só da etnia, mestiço de cultura, de religiosidade. Acho que a gente precisa assumir essa nossa capacidade, essa nossa característica mesmo. Não é pureza, não estamos advogando nenhum tipo de pureza, isso não existe. Estamos advogando o caráter de ser mestiço. A América Latina é mestiça por militamos. Hashtag militamos, né? Hashtag militamos. Porque a América Latina é mestiça por constituição. Agora, também não podemos usar a mestiçagem para tamponar os entendimentos raciais. Né? As veias abertas da América Latina por Reinaldo Maximiano. Sempre um banho de cultura para vocês aqui no Texto Brasileiro. TB Drops termina por hoje. Obrigado, Rei. Obrigado você. Obrigado a todas e todos. Para continuar essa discussão a respeito do Salvador da Pátria e de tudo que essa reprise está ocasionando. Voltamos amanhã. Um beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.